Você já começou a fazer alguma coisa e parou pela metade? Ou terminou de fazer aos trancos e barrancos e o resultado não saiu muito bom? Você não está sozinho nessa, todo mundo já passou por isso. Aprenda nesse vídeo uma forma simples de concluir suas atividades, qualquer atividade. Isso serve para você que é estudante, para você que quer ser gestor e você que já é gestor, mas quer melhorar como gestor. Aprenda agora como usar o PODC de forma eficaz no seu dia. Olá pessoal, eu sou Viviane Zabutotti, conteudista e consultora aqui no Gestão de AZ, o Guia do Gestor. Nesse canal falamos um pouco de tudo o que você precisa saber para ser um ótimo gestor. E hoje eu quero falar com vocês sobre o processo administrativo. PODC é a base da administração. Significa planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas você sabe que no seu dia a dia profissional e pessoal você pode aplicar o PODC e alcançar melhores resultados? Eu vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu tenho 3 filhos, os gêmeos e o irmão que é só um ano mais velho. Todos são muito pequenos. Agora imagina como é fazer home office com eles em casa. Imagina como é trabalhar de casa com criança o dia inteiro sem ir para a escola. É muito gostoso estar perto deles. Não é uma tarefa fácil conciliar tudo. Talvez você já esteja vivendo uma situação parecida ou já viveu algo similar. Nesses casos, a gente se pergunta, o que é que eu vou fazer para distrair essas crianças hoje? Comigo não foi diferente e eu precisei passar por essa situação. Escuta o que eu inventei com eles. Eu ganhei uma sementeira e resolvi plantar feijão. Eu vou te contar essa experiência e aplicando o PODC para você entender melhor. Plantar feijão em casa é fácil, você já deve ter feito isso quando criança. A gente precisa do copo com algodão molhado, feijão e só. Basta regar que o feijão vai crescer. O objetivo era que eles tivessem uma distração diária e a sementeira chegou na hora certa. Olha essa foto deles começando a brincadeira. Veja que essa sementeira tem 200 compartimentos. Colocamos assim 2 ou 3 feijões em cada compartimento. Então, pelos meus cálculos, molhar e cuidar de cada feijão demoraria um bom tempo e esse era o meu objetivo. Uma boa distração para eles, era uma diversão para eles. Aplicando o PODC, o seu primeiro passo é sempre planejar. Planejar envolve definir uma missão, definir um objetivo. Meu objetivo era de fato distrair as crianças e ter uma atividade diária para elas. As crianças cuidavam diariamente do feijão e acompanhavam o desenvolvimento dele. Ao mesmo tempo, se divertiam muito fazendo isso. Além desse objetivo, eu tinha uma missão: fazer com que elas gostassem de plantas e respeitassem o meio ambiente futuramente. Eu particularmente acho isso muito importante. Agora, aplicando isso na gestão, quando você vai criar uma empresa, você precisa também definir os seus objetivos e a sua missão. Tudo isso faz parte do planejamento. Além de definir o objetivo e a sua missão, na fase de planejamento, você também precisa identificar quais as atividades e quais os recursos que são necessários para você conseguir trabalhar no seu negócio. No meu caso, eu precisei identificar todas as atividades e todos os recursos necessários para a gente fazer o nosso feijão crescer. Isso incluiu a sementeira, o algodão, a água, o feijão, depois o vaso, a terra, mais água, o sol e também não posso deixar de falar dos meus pequenos recursos humanos desempenhando as atividades. Tudo isso fez parte dos recursos necessários. Depois de planejar, foi preciso organizar. Organizar significa dividir as tarefas, coordenar as atividades e alocar os recursos. Isso quer dizer que eu precisei disponibilizar o recurso certo, no momento certo, na hora certa e no local certo. Se você vai montar um negócio próprio, uma pequena fabricação, você vai passar exatamente por esse processo. Definir o objetivo, definir a missão, definir e dividir as tarefas, alocar os recursos. Durante a realização da atividade, eu ainda precisei dirigir. O que isso quer dizer é que eu precisei coordenar as atividades. Estabeleci uma regra que era necessário colocar apenas 2 ou 3 feijões em cada compartimento. Mas havia momentos que eles colocavam um monte de feijão em um único lugar. Eu precisava então coordenar para que não ficasse com mais de 3 feijões. Além disso, faz parte também da direção do processo administrativo gerenciar os conflitos. E sim, quando a gente fala de criança, há conflitos. Crianças disputam pelo mesmo brinquedo para saber quem chega primeiro, estão sempre competindo entre si. Vira e mexe, eles discutiam porque queriam colocar o feijão no mesmo lugar. Eu tinha que separar e indicar, você coloca aqui, você coloca ali. Da mesma forma que crianças são competitivas,
muitos adultos na empresa também são e você vai precisar estar preparado para lidar com os conflitos e gerenciar mudanças. Então você já sabe que uma atividade, qualquer atividade, precisa ser planejada, organizada e dirigida, mas também precisa ser controlada. Controlar envolve monitorar e avaliar o desempenho, envolve definir padrões de desempenho, definir uma métrica, definir maneiras de medir o desempenho, além de definir ações corretivas para a melhoria desse desempenho. Vou explicar melhor tudo isso voltando lá no meu exemplo. Depois que plantamos o feijão, eu medi o desempenho em relação ao meu objetivo primário, que era distrair os pequenos. O fato deles diariamente regar e verem o feijão crescer era uma boa distração. Esse é o primeiro controle que você deve fazer, saber se está no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Antes de passar o feijão da sementeira para o vaso, eu precisei estabelecer uma métrica, definir um padrão. Qual feijão plantaria no vaso? Somente aqueles que brotaram muito bem e já desenvolveram raízes iriam para o vaso. Somente os que já estavam desse jeito aqui, ó, bem desenvolvidos. Há momentos da atividade que você vai precisar avaliar a situação e tomar ações corretivas. No meu caso, depois de plantado, eu percebi que algumas mudas cresceram mais rapidamente que outras e era exatamente metade do vaso. Metade estava crescendo muito bem, a outra metade estava meio capenga. Então eu precisei analisar a situação e tomar medidas corretivas. Isso quer dizer que eu precisei mudar o vaso de lugar, porque todo ele precisava ficar bem iluminado para crescer de forma igual. Essa pequena ação corretiva trouxe esse resultado aqui. Olha como os feijões cresceram muito. Para que as suas atividades consigam um resultado positivo que você espera, você vai precisar planejar, organizar, dirigir e controlar. Diariamente suas atividades passam pelo PODC e por vezes vai usar de forma tão intuitiva que nem mais vai perceber que está usando. Mas se você quer ser um bom gestor, se você quer realizar uma atividade do começo ao fim e alcançar o melhor resultado possível, então você precisa ter sempre em mente que a regra para fazer qualquer coisa é planejar, organizar, dirigir e controlar, mas de forma consciente. Só quando aplicamos de forma consciente que estaremos usando o PODC de forma eficaz. Pensar em cada detalhe, conduzir cada atividade é o que fará você atingir o seu objetivo e alcançar a sua missão. Então não se esqueça, planeje, organize, dirija e controle sempre. Essa é a dica de hoje do Gestão de A a Z. Gostou? Me conta aqui nos comentários alguma experiência sua que faltou usar o PODC ou alguma experiência de sucesso que você tenha usado o PODC de forma eficaz. Eu quero conhecer um pouco mais sobre as suas experiências, sobre o que você gostaria de ter de novos conteúdos. Comenta aqui no vídeo, quero preparar conteúdo exclusivo para você. Estamos aqui para te ajudar. Aproveita e já se inscreve no nosso canal e marque para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo. Deixei aqui na descrição do vídeo vários links com material e as redes sociais para você acessar. Fique ligado e não perca nada. Esse é a Gestão de A a Z, o Guia do Gestor. Até a próxima!